Pessoal, aqui quem fala é o Vitor Hugo e hoje vamos estar aprendendo frações de um modo como você talvez nunca tenha visto e dificilmente você vai achar uma aula como essa aqui no YouTube. Então bem, vamos lá estar começando nossa aula sobre frações. Inicialmente, o que é uma fração? Uma fração, ela representa uma divisão. Então, por exemplo, uma fração A sobre B. O que uma fração A sobre B representa? Representa como se fosse... você tem o inteiro, né? Digamos, você tem uma pizza. E essa pizza aqui, ela está dividida em B fatias, né? Então, vou botar 3 pontinhos aqui para representar uma quantidade de fatias que eu não sei exatamente. Então, tem o B fatias, né? E o A, o que o A representa? O A representa a quantidade de fatias que eu tenho. Então, por exemplo, digamos que uma pizza, deixa eu colocar aqui, ó, com 2 fatias. E eu só tenho uma delas. Então, né, como seria a minha fração do que eu tenho? 1 sobre 2. Né? Esse númerozinho de cima, no caso A, aqui no caso da pizza 1, ele é chamado de numerador. E esse número daqui de baixo, ele é chamado de denominador, certo? Então é basicamente isso. E quando trabalhamos com frações, um problema comum de se aparecer é na hora de somar frações. Porque olha só, digamos que temos aqui nossa pizza e a gente tem uma fatia dela. Aí beleza, deixa eu estar diminuindo o tamanho aqui. Opa, eu estar diminuindo o tamanho da nossa pizza aqui para deixar mais no cantinho. Beleza. Aí eu tenho uma outra pizza aqui. Só que em vez de ter 2 fatias, eu tenho 4. Né? Na verdade eu vou até colocar mais. Eu vou colocar que eu tenho 8. E o problema começa a surgir agora. Porque olha só. Digamos que dessa pizza de 8 fatias eu tenho 3. Né? Então eu não consigo somar muito bem essas frações. 1/2. 1/2, meu Deus, isso aqui tá muito feio. 1/2 mais 3/8. Por quê? Porque as pizzas não estão graduadas na mesma quantidade de fatias. Por exemplo, você tem uma pizza com 10 fatias. Você sabe que se uma pessoa tem 2 fatias e outra pessoa tem 5, né? Por exemplo, 2 sobre 10 e outra pessoa tem 5. Você sabe que se você somar isso aqui, no total você vai ter o quê? 7 fatias das 10 fatias. Então, é fácil de se somar. É até intuitivo a ideia de que você soma os numeradores e você mantém o denominador, né? Porque o denominador só representa a graduação. O que representa realmente o que está sendo somado é o numerador, é aquilo que você possui, digamos assim, né? Então você soma os numeradores e mantém o denominador. Então isso aqui é uma coisa a se aprender, né? Isso quando o denominador é igual, né? Se o denominador da fração for igual, você soma os numeradores, né? 2 mais 5, 7, e mantém o denominador. Beleza, então você sabe somar frações assim, é bem simples. Só que quando a fração tem denominadores diferentes, por exemplo, uma pessoa, ela tem de uma pizza com 2 fatias, ela tem uma fatia, né? De uma pizza que foi graduada em 2. Aí outra pessoa, de uma pizza que foi graduada em 8 fatias, ela tem 3. Aí eu te pergunto, se eu somar isso, o quanto da pizza eu tenho? Então é algo difícil de se falar, porque eu não sei exatamente quanto essas 3 fatias aqui representam, né, em relação à pizza que está dividida em 2 fatias. Eu não sei exatamente quanto uma fatia representa dessa pizza. Então qual a ideia? A ideia é que eu gradue as 2 pizzas na mesma quantidade de fatias, que eu reparta ela na mesma quantidade de fatias. Então devo pegar os denominadores que são diferentes e fazer com que eles passem a ficarem iguais. Porque quando ficam iguais a gente sabe como se faz. Você soma numeradores e mantém o denominador. Então olha só. Qual a ideia central? Muitos professores aí do YouTube, da escola, de cursinhos vão ensinar a você fazer o MMC, o que não é algo errado. Porém nem sempre é o processo mais rápido
E quando você for trabalhar com variáveis, com incógnitas, vai surgir um problema. Por exemplo, A sobre B mais C sobre D mais E sobre F. Quem fica muito apegado ao MMC, quando a pessoa quer somar frações onde não há os números, ela não entende como que eu faço o MMC entre B, D e F. São incógnitas, eu não sei quais são os valores para eu fazer o MMC, qual é o mínimo múltiplo comum desses números, né? Então acaba surgindo um problema. Então qual é a ideia aqui? Né? A ideia é fazer desse método aqui que eu vou ensinar para vocês que sempre vai dar certo. E é um método até mais rápido. Então olha só. A ideia é que você pegue os denominadores e multiplique todos entre si. Porque olha só, aqui tem o 2 e aqui tem o 8. Se eu pegar esse 2 e multiplicar o 8 aqui, e pegar esse 8 e multiplicar pelo 2, vocês concordam comigo que os denominadores agora ficaram iguais? Sim, né? Porque 2 vezes 8 é igual a 8 vezes 2, tanto faz a ordem dos fatores, né? Não vai alterar o produto, o resultado, né? Então, olha só. Beleza, ficou igual. Só que, quando a gente trabalha com frações, o que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, 1 sobre 2, né? E aí, o que eu faço? Por exemplo, eu multipliquei por 3 em cima. Se eu não quero alterar o resultado da minha fração, eu tenho que multiplicar por 3 embaixo também, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer maior aqui. Sobre 2. Se eu multiplico por 3 em cima, eu tenho que multiplicar por 3 embaixo, né? Para não alterar o resultado. Porque uma fração ela pode ser simplificada. O que significa simplificar uma fração? Significa eu dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor e não vai alterar o resultado. Por exemplo, 1/2 é igual a 3/6. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, pegar essa fração e dividir por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 aqui em cima passa a ficar 1. E 6 dividido por 3 passa a ficar 2. Né? E a gente sabe que se você jogar na calculadora 1 dividido por 2 e se você jogar 3 dividido por 6, ambos vão dar 0,5. Então, da mesma forma que você pode simplificar uma fração dividindo pelo mesmo valor em cima e embaixo, você também pode multiplicar pelo mesmo valor em cima e embaixo. Uma coisa que é muito comum de ver é, por exemplo, 10 dividido por 20. E é muito comum você ver pessoas falando, corta o 0 em cima e embaixo. Mas o que isso representa? Cortar 0 em cima e embaixo quer dizer que você dividiu por 10 em cima e embaixo, né? Porque quando você divide por 10, os professores ensinam um macetezinho, corta um 0, né? Que é bastante famoso essa ideia. Então, mas qual a ideia mesmo? O que está acontecendo por trás desse cortar um 0 em cima e embaixo? Quer dizer que você dividiu por 10 em cima, 10 dividido por 10 ficou 1, 20 dividido por 10 ficou 2. Então a ideia por trás é essa, né? Beleza. Então, olha só. Então voltando aqui para a nossa soma de frações. Se eu multipliquei aqui por 8 e aqui por 2, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima. Por quê? Essa fração agora, que era 1/2, virou 1 sobre 2 vezes 8, 16. Então mudou, não é mais a mesma fração. E vocês concordam comigo que uma pizza que dividiu em 2 pedaços, e eu tenho um pedaço, eu tenho metade da pizza. Agora, se eu tenho uma pizza que foi dividida em 16 fatias, eu só tenho uma. Vocês concordam comigo que essa minha fatia é bem menor? Bem menor, né? Então, olha só. Se eu multipliquei por 8 embaixo, eu tenho que multiplicar por 8 em cima. E da mesma maneira aqui, ó. Se eu multipliquei por 2 embaixo, eu multiplico por 2 em cima. Certo? E agora, é só resolver 1 vezes 8. Aqui, ó. O que aqui passa a ser? 8 sobre, né? 2 vezes 8, 16. E aqui, 3 vezes 2, 6. Sobre 8 vezes 2 dá 16, né? E agora é só somar. Então, o resultado, 8 mais 6, 14. Soma em cima, né? Os dois em cima. E embaixo mantém. Certo? Então, olha que interessante. Eu somei as duas frações, fazendo o quê? Multiplicando os denominadores. Se nos denominadores de cada fração eu colocar o produto de todos, né? Os denominadores, na hora de somar eu vou ter os denominadores iguais, então não vai ser um problema.
Então, vou dar um outro exemplinho aqui. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 1/2 mais 4/7 mais 6/5. Então, olha só, qual vai ser a minha ideia. Isso aqui tá até um pouco torto, deixa eu arrumar. A ideia é que em cada fração eu tenha no denominador o produto de todos os denominadores. Então esse 1/2 aqui, eu vou mudar ele para ficar como? Olha só. Em vez de ficar 2 embaixo, eu quero que fique 2 vezes 7 vezes 5, que é o produto dos três. E da mesma forma, né, que eu fiz embaixo, o que mudou embaixo? Tá 2, o 7 e o 5. Só que o 2 aqui já tinha. Então, o que aconteceu? Eu multipliquei por 7 e por 5. O que eu fiz embaixo, eu faço em cima. Por 7 e por 5. Agora eu vou fazer o mesmo nessa fração. Ó, antes era 4/7, né? Então o que acontece? Eu quero que apareça 2, 7 e 5. Já tenho 7, né? Quero que apareça 2, 7 e 5. Se já tenho 7, falta colocar o 2. Falta colocar o 5. Só que se eu coloquei o 2 e o 5 embaixo, vou colocar o 2 e o 5 em cima. Beleza? E para finalizar, deixa eu puxar isso aqui um pouco mais pro lado aqui. E para finalizar, 6/5. Nossa, Vitor, 6/5? Então tem uma pizza com 5 fatias, mas eu tenho 6? Sim, o que isso representa? Representa como se eu tenho uma pizza inteira, porque o 6 é 5 mais 1. Então é como se eu tivesse uma pizza inteira e ainda tivesse mais uma fatia de outra pizza, que também tem 5 fatias. E olha só, vocês sabem que, por exemplo, 1/2 mais 2... mais 1/2, o que eu faço? Somo os numeradores e mantenho o denominador. Isso aqui daria 2/2. Só que da mesma forma que eu somo, eu também posso depois decompor. Como assim? Esse 6/5, eu posso falar que é 5 mais 1. O 6 é 5 mais 1. E aí eu posso separar em duas frações. Uma fração 5/5 e outra fração 1/5. Então, qual é a ideia? Eu tenho uma fração que representa o inteiro, né? E mais uma fração que é 1/5, ou seja, mais uma fatia de uma pizza de 5 fatias. Então deixa eu voltar aqui como estava antes. Beleza. Então, ó, antes eu tinha 6/5. Eu quero que apareça 2, 7 e 5, né? 7, 2, 5, que é 2, 7 e 5, só mudar a ordem, tanto faz. Então, se já tenho 5, eu multiplico por 2 e agora eu multiplico por 7. Multiplico por 2 e multiplico por 7. Certo? Beleza. Então, olha só. Agora todos os denominadores ficaram iguais. Que é o produto dos 3 denominadores. Então, a ideia central é essa. Vou pegar todos os denominadores, vou multiplicar entre si. E eu multiplicando eles entre si, eles vão ficar iguais. Só que se eu faço alguma coisa embaixo, eu tenho que fazer em cima também, para não alterar o resultado. Então agora, ó, é só resolver conta. Agora é braçal. 7 vezes 5, ó. Vamos resolver isso aqui, ó. 7 vezes 5 em cima, 35. Né? 7 vezes 5 aqui já dá 35, vezes 2, 70. Beleza. Então eu já sei que aqui é 70, eu já sei que aqui é 70, que é o produto dos 3. Né? 4 vezes 2, vezes 5. Isso aqui dá 40. Sobre 70. Mais 6 vezes 12, 2, 12. Vezes 7, 84, se não me engano. Sobre 70. Então agora é só somar todos esses valores de cima. 35 mais 40, 75. Mais 84, 159. Certo? Então, aprendemos soma de fração. Ah, Vitor, e diminuição e subtração? É a mesma coisa. É só mudar o resultado. Quer dizer, mudar o sinal. Se aqui fosse um menos, por exemplo, que fosse um menos, você faria esse mais esse, 75, e depois tiraria 84, por exemplo. Eu botei 159, antes era 159 sobre 70, né? Então, 35 mais 40, né? O que você faz? Somou os dois, 75 menos 84. Que daria menos 9 sobre 70.
Então, beleza. Tanto soma quanto subtração é a mesma coisa, né? Ah, você tem de uma pizza de 5 fatias, você tem duas. Aí uma pessoa te rouba uma. Então, menos uma de 5 fatias também, né? De uma pizza de 5 fatias. Você subtrai os de cima e mantém o de baixo. 2 menos 1, 1. Embaixo mantém 5. Então, a ideia é essa. Soma e subtração. E o produto? O produto é mais fácil. Olha só. Se você tem um produto de frações, A sobre B vezes C sobre D, como você faz? Você multiplica os de cima e multiplica os de baixo. Então ficaria A vezes C sobre B vezes D. Ah, Vitor, eu odeio letras. Faz com números, por favor, eu faço. 1 terço. Deixa eu fazer mais bonitinho. 1 terço vezes 2 sétimos, por exemplo. Isso aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 7, 21. 21. Muito simples. Muito, muito simples. E divisão? Como é que eu faço? Então deixa eu puxar aqui para o lado. Você tem uma fração A sobre B. Aí eu divido por uma fração C sobre D. Meu Deus, o que é isso? Nunca vi essa forma de dividir fração. Na escola eu sempre aprendi A sobre B dividido por C sobre D. E agora você fez aquela método esquisito. Gente, esse tracinho da fração é divisão. Então o método, eu diria o melhor método de você representar uma divisão de frações não é assim, com esse tracinho. Esse aqui, na faculdade, os matemáticos não usam essa forma de, dificilmente, né? Porque, né, não é muito convencional. Então, a melhor forma de você escrever uma divisão de frações é assim, uma fração, outro traço que representa outra fração, né? Ou seja, outra divisão. Você tem uma divisão em cima, vai estar dividida por outra divisão, ou seja, uma fração dividida por outra fração. Então, aqui, ó, outra fração aqui embaixo. Fração de cima, traço representa a divisão, representa a fração, dividida pela de baixo. Então, A sobre B dividido por C sobre D. Só que olha a ideia aqui interessante. Digamos que a gente não sabe como se faz, né? E a ideia é que a gente não sabe. Vamos supor, né, pressupor isso. Então, olha só que a gente aprendeu, o que eu faço em cima, eu faço embaixo, né? Então, olha só, se aqui embaixo eu multiplicar pelo inverso desse valor de baixo, que é o inverso, é você pegar o que está em cima e colocar embaixo, né, o numerador vira denominador, denominador e numerador. Então, olha só, C sobre D, D sobre C, o inverso. Olha só que interessante. Só que se eu fiz isso aqui embaixo, multipliquei por um valor embaixo, tem que multiplicar em cima também. Sempre temos que lembrar isso. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. O que eu faço em cima, eu faço embaixo. Beleza. Só que olha só que interessante. Aqui, vira uma fração como? Ó, um produto de duas frações. Ou seja, posso até juntar na fração só, que fica C sobre D vezes C. Só que, vocês concordam comigo que isso é igual a isso? Né? CD é igual a DC. Ou seja, temos um valor dividido pelo mesmo valor. Ou seja, uma pizza com tantas fatias e a gente tem todas as fatias. Ou seja, o resultado dessa divisão é 1. Um número dividido por ele mesmo sempre é 1. E sempre vai resultar em 1. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 8, 1. Enfim. Então, olha só, a gente pode até sumir isso aqui, ó, porque dividido por 1 a gente até tira, porque é irrelevante. 2. 2 está dividido por 1 aqui, mas esse 1 é oculto, né? A gente não precisa nem representar. Porque divisão por 1 dá o próprio número. Beleza, então olha só o que sobrou. Sobrou AB vezes o inverso da divisão que a gente antes tinha. Como assim? Eu não estou lembrando, Vitor. Ó, vou retornar aqui a memória de vocês. Antes a gente tinha A sobre B dividido por C sobre D. Então o que aconteceu? A gente multiplicou pelo inverso do de baixo, ou seja, D sobre C. E aí acabou que aqui embaixo sumiu, ó. Então, a divisão de fração, você tira o de baixo, digamos assim, entre muitas aspas, né? Vocês entenderam agora o processo, de onde vem. Então você passa para cima, né? Você pega e joga para cima invertido, multiplicando. Então, ó, A sobre B dividido por C sobre D é igual a A sobre B vezes D sobre C. Ou seja, né? Deixa eu arrumar aqui. Basicamente vezes o inverso do de baixo. Ó, peguei o de baixo, inverti, jogando para cá, multiplicando, né? A ideia é essa. Você pega o de baixo, inverte e multiplica pelo de cima.
certo? Então, pronto. Essa aula aqui deu para aprender tanto a soma quanto a subtração, né, a multiplicação e a divisão de frações. Isso aqui tá implícito, né, a ideia lá do MMC, porque o que acontece com o MMC que é muito comum que os professores ensinam com o MMC? O MMC, quando você multiplica denominadores entre si, você tem um múltiplo deles, né? Por quê? O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Se eu multiplico os números entre si, esses números vão formar um múltiplo de todos, de ambos. Então, se eu pego 2, aqui ó, 2, 7 e 5, aqui tem 2, 7, 5, 7, 2, 5, 5, 2, 7, enfim, 2, 7, 5. Esse resultado de 2, 7, 5 é múltiplo de 2, é múltiplo de 7 e é múltiplo de 5, obviamente, porque tá 2 vezes algo, 7 vezes algo e 5 vezes algo. Então, eu também encontrei um múltiplo comum. Eu só não encontrei o mínimo, né? Então, a ideia do MMC é eu encontrar o mínimo. E aí, o resultado, ele já aparece simplificado, digamos assim, né? Já aparece simplificado. Então, em vez de eu só achar um múltiplo, eu acho o mínimo múltiplo comum. Só que, como eu falei para vocês, essa ideia nem sempre é melhor. Porque quando eu trabalhar com letras, já não vai ser útil, né? E muitas vezes também é um método enrolado. E quando eu trabalhar como nesse caso com números primos, 2, 7 e 5. Números primos, eles não têm fatores em comum, né? 2 não tem fator em comum com 7, porque 2 é primo, 7 é primo. Então, o mínimo múltiplo comum de números primos vai ser o produto entre eles, porque eles não têm fatores em comum. Aqui, ó, 2, 7 e 5. Divide por 2. Depois divide por 5. Depois divide por 7. Então, vai ser o produto deles 3, né? Então, nem sempre esse método de MMC é realmente útil. É útil em alguns casos que você vai simplificar. Mas, para um aluno que está começando agora, não está sabendo fazer direito, eu prefiro ensinar esse método. Esse método vai funcionar com letras, né? Do caso, A sobre B mais C sobre D. Vai funcionar com letras, ele sempre vai dar certo e ele vai ser útil na maioria dos casos. E quando eu for trabalhar com números pequenos, ajuda a ser muito rápido, porque eu não tenho que fazer a tabelinha, esse negocinho aqui que demora, né? Da fatoração para achar. Não preciso disso, é só fazer ali o produtinho. E tem uma técnica, um macetezinho que é muito importante e ajuda a economizar muito tempo, que é o quê? Quando os números um é múltiplo do outro. Como assim, Vitor? Aqui, ó, 1/2 mais 2/4. Eu preciso, né, multiplicar aqui por 2 em cima e embaixo e aqui por 4 em cima e embaixo. Estaria certo, né? Porque aqui estaria no denominador o produto dos dois, né? Do 2 e do 4. E aqui também, né? O 2 e o 4. Então, beleza. Não estaria errado. Só que eu não preciso fazer isso. Por quê? Porque isso aqui vai me gastar mais tempo e aqui vai aparecer o número 8. E teria como fazer um método mais simples, já mais simplificado. Que aí que entra meio com o MMC. Como assim? Olha só, o 4 é múltiplo do 2. Então, em vez de eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 4, fazer tudo que eu mostrei para vocês e tal, eu posso simplesmente multiplicar o 2 por 2. Né? Por quê? Eu percebi que o 4 é múltiplo do 2. Eu sei que o 4 dividido por 2 dá um resultado inteiro, que é 2. Então, olha só. É só simplificar não é só simplificar, não. É multiplicar aqui embaixo por esse número, 2. Porque aí eu vou alcançar o 4 e nem precisei mexer nessa fração. Só que o que eu fiz embaixo eu tenho que fazer em cima. Então o resultado deu o quê? 2 sobre 4 mais 2 sobre 4. Olha só que interessante, essa fração nem precisei mexer. Então o MMC serve para esses casos. Só que olha só, eu nem precisei fazer MMC. Né? Se você fizer o MMC de 2 e 4, beleza, você vai achar que é 4. De fato. Tanto que aqui deu 4. Só que olha só, nem precisei fazer. Por quê?
porque eu tenho, entre aspas, uma malícia na mente. Eu estou acostumado a fazer questões e eu consegui perceber logo de cara que o 4 é múltiplo do 2. Então isso aqui é questão de prática. Eu não gosto de fazer com MMC. Eu acho que esse aqui é o melhor método, né? Tem várias aulas aí no YouTube que vão ensinar a fazer com MMC. Só que esse método aqui nunca vai falhar. Esse não vai dar certo. Ele é mais rápido, ele é mais útil. O aluno não vai ficar assim bananando, fatorando um número grandão. E, enfim, funciona com letras, que o outro não funciona. Então, você entendendo também como esse método funciona, você entende a ideia do MMC. No MMC você também acha um múltiplo, como eu falei. Só que nesse caso não vai ser sempre o mínimo, né? Porque você está multiplicando todos entre si. Então a ideia por trás é essa. Mas você tendo a maldade de olhar que um número é múltiplo do outro, você meio que já faz o MMC de cabeça. Outro exemplo aqui, ó. 2 quintos mais 3 décimos mais 4 quinzeavos. Olha só que interessante. 4 quinzeavos talvez não seja o melhor número para me botar. Vou botar 30. Olha só que interessante. O 30 é múltiplo tanto do 10 quanto do 5. Por quê? Eu sei que 10 vezes 3 dá 30. E eu sei que 5 vezes 6 dá 30. Então, olha só. Se você fizer o MMC, você vê que o MMC de 5, 10 e 30 dá 30. Só que olha só. Eu fazendo com o meu método, o que eu iria fazer? Eu iria pegar esse 5 aqui, iria multiplicar por 10, iria multiplicar por 30, esse 10 por 5, por 30, enfim. Só que eu não preciso fazer isso, porque eu consigo fazer meio que um MMC de cabeça. Aqui o cara já tem que ter mais manha, o cara já tem que ter mais costume, né, de fazer conta. Se o cara não tem costume, ele faz do jeito que eu ensinei, né? Se aqui iria multiplicar por 10 e por 30, em cima por 10 e por 30. Aqui embaixo por 5 e por 30, aqui em cima por 5, enfim. Vocês entenderam. Só que olha só, como o 30 é múltiplo tanto do 5 e do 10, o que eu faço? Eu sei que se eu multiplicar aqui por 6 e aqui por 6, pronto, resolveu a minha fração. Aqui embaixo virou 30. Essa aqui, ó, se eu multiplicar por 3 aqui embaixo e multiplicar por 3 em cima, resolveu a minha fração, virou 30 também embaixo. Então olha só, tem que você meio que fazer um MMC de cabeça, percebendo quanto um é múltiplo do outro, ou quando tem fatores em comum, como assim? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu pensar. Ok. Ok. Vou botar 7 sobre 10. Está feio demais. 7 sobre 10 mais 3 sobre 15. Então, olha só, isso aqui já é mais avançado, né? Quem entendeu aquela parte e já tá achando que tá ficando difícil, pode dar like no vídeo, se inscrever, mas pode sair do vídeo se quiser. Aqui já é pra quem tá mais avançadinho, já tá mais acostumado e tá procurando um método melhor de fração. Mas é aquilo lá que eu já ensinei, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aqui é método mais avançado para quem realmente quer economizar tempo. Então, olha só. Por exemplo, 10 é 5 vezes 2. 15 é 5 vezes 3, né? O cara, então ele percebeu que dentro do 10, tanto né, no 10, no 15 tem o fator 5. Então olha só que interessante, o 5 já está nos dois. Então aqui, ó, qual a diferença? Esse aqui tem um 2, esse aqui tem um 3. Então é só pegar e multiplicar aqui por um 3 e multiplicar aqui por um 2. Pronto, agora ambos têm 5, 2 e 3. 5, 2 e 3. 5, 2 e 3. Né? Então, quando você percebe que um numerador, quer dizer, um denominador e o outro denominador tem fatores em comum, dá para meio que você fatorar ele e perceber a diferença entre ambos e tentar arrumar, assim, manipulando, né? Então, isso aqui é uma ideia muito interessante. Aí, o que eu fiz? Aqui eu multipliquei por 3, multiplico por 3 em cima. Aqui eu multipliquei por 2, multiplico por 2 em cima. Agora é só resolver. Resolve isso, soma, né? E embaixo vai ficar isso daqui. Então é isso, pessoal. Essa foi minha aula de fração. Eu acho que é uma aula assim, vocês não vão encontrar realmente facilmente no YouTube uma aula parecida com essa. Essa aula eu aprendi essa técnica dessa aula, né? Estudando para Olimpíadas
porque professores de Enem não costumam ensinar dessa forma. Eles insistem no método MMC, professores da escola também. Acredito eu, porque muitas pessoas elas sentem muita dificuldade, eles partem para um método mais, digamos assim, mais robotizado, né, mais automatizado. O método MMC é muito automatizado, o aluno não precisa pensar, digamos assim. Faz MMC, divide pelo de baixo, multiplica, sabe, é muito automatizado, né? Então, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi estudando para a Olimpíada de Matemática, né, que eu sou medalhista da UBMEP, e por isso que eu sei esse método, e é o melhor método, né? Isso aqui sempre vai dar certo, e você tendo quando você estiver mais avançado na matemática, ou se você já for, você começa a analisar se um denominador é múltiplo do outro e tal, aí você não precisa mexer nos dois, se ambos têm fatores em comum, aí você só precisa dar um arrumadinho, um detalhezinho, e aí você resolve. Então é isso, pessoal, deixa um like aí, por favor, para estar me ajudando, se inscrevam no canal, que eu quero estar batendo 1.000 inscritos, e deixa um comentário aí se vocês ficaram com alguma dúvida, se tem alguma sugestão de vídeo para mim estar gravando. Muito obrigado, abraço.